Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Nesse exato momento vamos começar o nosso programa, EBD, Mais Saber, Mais Viver. Hoje nós vamos ministrar, pensar, refletir a lição de número 5, a verdade que liberta, que você vai ministrar no dia 4 de maio de 2025 na sua igreja. Então, essa temática tem por base um texto que você conhece de cor e salteado, que está aqui dentro da base do texto de ouro, texto áureo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente costuma dizer, que verdade é essa? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente for pegar e isolar o texto do contexto, a gente não vai cometer esse erro, Texto sem contexto é pretexto para heresia, Então, aqui, a verdade que liberta, não é qualquer verdade. Não é a verdade superficial, não é a mera verdade, E não é a verdade relativa de dizer que existem verdades no plural. Isso pode até ter verdade no plural, no sentido filosófico, metafísico, que seja, mas a verdade é a verdade, A palavra aletheia, A palavra que realmente remete do grego para a língua portuguesa, que você e eu conhecemos, que é a verdade. E essa verdade, nós temos por base, para pegar aqui a fundamentação do versículo 32, nós pegamos o versículo 36, que diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta, porque é uma verdade personificada, é uma verdade que está aqui, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, nós vamos estar analisando aqui, no decorrer desses conteúdos, É uma lição que realmente ela está muito bem trabalhada, está muito fácil, dá para se pensar muitas coisas importantes que você e eu já conhecemos do conteúdo do Evangelho Joanino, tá? E a verdade prática diz o seguinte: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, a gente vê libertar quem? O pecador. Então, o pecador, está preso nas correntes, nos tentáculos do pecado. É o que a gente vai estar analisando de cada versículo. A gente fosse fazer uma exegese, uma exegese, uma extração do texto, ter ou buscar entender a intenção do autor, a intenção do texto. A gente vai analisar que realmente, quando fala que o ser humano é escravo do pecado, tem um sentido de personificar o pecado como um senhor, E nós estamos nesse mercado de escravo ao qual Cristo vai nos libertar. De maneira nenhuma a Bíblia vai dizer que nós somos escravos de Satanás. Se fosse escravo de Satanás, vamos dizer assim: a doutrina do resgate, pagamento do resgate, que se chama redenção, pagamento de um resgate, a doutrina da redenção, que está em soteriologia, seria pago a Satanás. Isso foi um erro na história, que quando Orígenes disse, que realmente Jesus havia pagado, o alto preço, o sacrifício de sangue a Satanás para libertar o mais vil pecador do escravo, vamos dizer, da feira lá, que nós estava vendido, acorrentado como escravo, e o nosso Senhor era Satanás, entre aspas. Você lembra a situação de você pensar uma coisa: o ofendido é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus, nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, decidiu, na história da redenção, na história da salvação, realmente se habilitar para morrer em nosso lugar e pagar o resgate. E o resgate é pago para Deus Pai, tá? Dentro do conselho trinitariano, que a gente pode analisar o que Jesus está falando, tanto no capítulo 7, como no capítulo 8, até no capítulo 9 do Evangelho de João, pegando todo o Evangelho como contexto geral. Então, o verbo divino, o Logos eterno de Deus, ou o verbo eterno de Deus, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, ele vai nos resgatar, ele vai pagar o alto preço, ele vai nos libertar do Senhor, do nosso Senhor antigo, que é o pecado, tá? Mas a gente fala que nós temos três inimigos, que é Satanás, a nossa velha natureza inclinada para o mal, e também a questão do mundo no sentido ideológico. É o que a gente vai pensar aqui, analisar que a liberdade da qual Cristo veio nos libertar
é das correntes dos tentáculos do pecado. A leitura bíblica em classe aqui está registrada em João capítulo 7, né, do 16 a 18, 37 e 38. Também no capítulo 8, do 31 ao 36, tá? Vou fazer essa leitura aqui rápida, né, para a gente pensar. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, né? Então, quem enviou Jesus foi o Pai, né? Então, Jesus veio nessa missão, no projeto e no plano salvífico planejado pelo Deus uno e trino desde toda a eternidade, né? Então, assim, a gente analisa que Deus não foi pego de surpresa diante do pecado do homem, diante da rebelião de Satanás, diante do envio do resgatador, né, da humanidade perdida, que foi Cristo. Então, ele foi enviado, apostelo, né? Ele foi enviado pelo Pai. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso apóstolo, aquele que vem nos resgatar do pecado, que realmente estamos em uma situação totalmente precisa, tá certo? Então Jesus responde e diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então doutrina aqui é ensinamento, palavra e etc, tá? Então aqui ele tem toda a questão de um envio. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então ele realmente faz assim uma provocação, até um desafio, que realmente para provar, né, se realmente é dele ou é de Deus, né? Muito bom. É aquele texto também quando ele fala: eu quero que prova, né, que eu tenho pecado e etc com ele. É uma coisa que ele chama para o desafio. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Cara, isso Jesus no meio dos fariseus, dos publicanos, né? No meio do povo de Israel, no meio dos doutores da lei, Jesus realmente causa um impacto, um contraste, né? Você vê que o evangelho joanino, ele trabalha com contraste. Ele é dualista, né? Dualista no quê? Quando ele fala luz, ele fala também de trevas. Quando ele fala, vamos dizer, de verdade, né? Existe uma injustiça ou é uma mentira, né? Mas uma pergunta, eu pergunto para você a seguinte: né? Existem pregadores aí na internet, tenha cuidado com esses pregadores, com esses ditos profetas, que são falsos profetas, porque nós temos a Bíblia, que é o nosso espelho, que é a nossa pedra de toque, que é toda, vamos dizer, a nossa regra de fé e de prática. Então, a gente tem que analisar as profecias, analisar as pregações, mas eu lembro de um pregador, dizia que quando os anjos, né, tinha um embate, vamos dizer, o reino da luz, né, o reino de Deus, né, composto de anjos, e o reino das trevas, composto de demônios, que são anjos caídos. Esse pregador dizia: quando, né, os anjos de Deus com os anjos de Satanás, né, tinha um embate, uma guerra, né, muitos anjos voltavam para o céu, né, com a asa quebrada, ferido, ia para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, né, celestial. Mas é uma coisa que eu provoco para vocês: anjos são espírito, conforme a carta aos Hebreus, são espíritos ministradores ao serviço daqueles que vão herdar a salvação, né? Então, anjos também, como fala o Salmo 32, 33 e 38, são essas miríades, né, que são seres metafísicos, seres incorpóreos, tem uma forma espiritual, claro, né? Quando eles tomaram corpo, tomaram forma, né, no Antigo Testamento, eles vieram com um propósito, com uma missão, segundo a Bíblia, como apareceu a casa de Abraão, né, a casa de Abraão, né? Então ele teve aquela anjofonia, né? Então o anjo, a teofonia, que é a aparição de Deus, né? Fonia que significa aparição, de uma forma material, de uma forma humana, onde que o anjo Fonia apareceu de uma forma humana na casa de Abraão. Então, é um contexto, mas eles são espíritos. Que são espíritos, eles não vão ter asa para quebrar, chegar no céu realmente machucado, tudo mais. Mas a pergunta é, diante da Bíblia, quais são as armas dos anjos? Está aqui a verdade. As armas dos anjos contra o reino das trevas é a verdade. E qual é a arma do reino das trevas, dos demônios? É a mentira, o engano. Você pode pegar no texto lá da carta, do bilhete de Judas, né, que quando Satanás foi contender com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, o anjo realmente só afirmou uma palavra, uma verdade: o Senhor te repreende. É por isso que a Bíblia fala: resistiu o diabo,
e ele fugirá de vós. A posição do arcanjo de resistir e a palavra que ele falou como arma que ele tinha era a verdade. E a arma do diabo é o engano, a mentira, a distorção, realmente, porque ele é o inimigo da minha alma, da tua alma, e o desejo dele realmente é levar as pessoas para o lugar final ao qual ele já está condenado. Então, nós temos aqui a questão da verdade, que é, vamos dizer, a arma, a espada, né? A espada que é a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta, que é a arma principal que os anjos têm. Então, esse pregador dizendo que os anjos chegavam feridos, osas quebradas, né? Ainda que apareça lá no livro de Ezequiel, também como seres alados, como aparece também no livro de Isaías, né? Que eles têm asas, são seres, né? Todos gloriosos, que são a questão dos serafins, e etc., né? Mas ali aquela figura de linguagem, aquela aparição teofônica, né? Foi para aquele momento e para aquele exato momento ali que vem se contextualizar, tem um propósito, tem um objetivo. Agora, tem pregador que está vendo mais anjo do que próprio Jacó, tá certo? Mas voltando para a verdade, não saindo aqui do contexto, né, que a arma, né, que nós temos é a verdade, é a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, né? Então, assim, nós aprendemos que Jesus é o pão da vida, é a água da vida, né? É a luz verdadeira, é aquele que vem nos iluminar, e etc. Então, ele faz essa fala aqui no dia da grande festa das tendas dos tabernáculos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão no seu ventre, né? Então, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, né? Meus alunos, meus pupilos. Conhecereis a verdade vos libertará. O versículo 32. Olha só o versículo 33. Responderam, somos descendentes de Abraão e nunca serviremos a ninguém. Né? Como diz tu, sereis livres. Né? Então, ainda que eles fossem descendentes de Abraão, fosse realmente descendente de Moisés, que recebeu a Torá, né, no Monte Sinai, fez aquela transmissão gloriosa para o povo de Israel. O povo de Israel, realmente, nós realmente temos respeito com relação a eles, que Paulo disse que foi através deles que veio o Ramachia, né, o Messias, foi através deles que vieram a questão dos nossos livros sagrados, do Antigo Testamento, e todos os discípulos, né, vamos dizer, os que escreveram, os agiógrafos que escreveram o Novo Testamento, com exceção de Lucas, né, que era gentil, né? Então, com relação aos demais, todos eram judeus. Então, nessa questão aqui, mesmo eles sendo descendentes de Abraão, eles eram escravos de alguém. Olha aqui a personificação. Respondeu Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, você pode ver aqui a palavra servo do pecado. O pecado aparece aqui nesse contexto aqui, se a gente for fazer a extração do texto, ele aparece como uma personificação de um senhor. Então, quando o homem pecou, nossos pais, nossos cabeças federais, nossos representantes do Jardim do Éden, quando eles pecaram, ele se tornou escravo de quem? Olha só, vos digo que todo aquele que comete pecado, Adão e Eva cometeram o pecado, se tornaram servo do pecado. Se tornaram servo do pecado. Então, o pecado aqui, nessa personificação, se torna um senhor da humanidade. É por isso que, quando a gente vai analisar a carta aos Efésios, capítulo 2, né, que realmente a nossa natureza caída, a nossa natureza corrompida, né, realmente não há nele coisa sã alguma, como já dizia a profecia de Isaías, capítulo 1, o homem, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nele coisa sã alguma. E também a questão seguinte, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nesse sentido, o homem se torna escravo do pecado. E quando entra a questão do pecado, o próprio João responde em sua primeira carta, né? Fala o que é o pecado? É a transgressão à lei estabelecida por Deus, né? É a transgressão da lei. Se você for pegar o meio da revista e corrigida, ao meio da revista e corrigida vai aparecer que é o pecado, é a iniquidade. Ao meio da revista atualizada, eu gosto dessa tradução porque ele vai falar direto, né? É a transgressão da lei de Deus. Se é uma transgressão, é um crime. Quando nós pecamos, nós cometemos um crime diante de Deus, ok? Então, nesse contexto aqui, servo vem da palavra grega, né, doulos. A palavra doulos, na nossa tradução aqui, na língua portuguesa, apareceu a palavra servo. Mas se fosse pegar literalmente,
a palavra doulos significa escravo. Então, quando nossos pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, os nossos cabeças federais, nossos representantes, quando eles caíram, nós caímos com ele. Quando eles pecaram, nós pecamos com ele. Quando eles se tornaram servo, escravo do pecado, nós se tornamos escravo com ele. Então é daí que a semente da mulher, no proto-evangelho, que está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, que é a semente da mulher, que é Jesus Cristo, né? Essa esperança mundial de toda a humanidade, veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então ele veio nos libertar. Se nós estávamos, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, né, que nós estávamos, vamos dizer, como escravo, acorrentado, numa feira, né, vamos dizer, em uma feira de escravos, vendido, né, a própria sorte, a própria morte, né, a morte eterna, porque nós cometemos um pecado que é uma transgressão, cometemos um crime. Então, nós estávamos ali nessa figura, sendo escravo do Senhor, chamado pecado. Mas Cristo veio para libertar o mais vil pecador do pecado, da velha natureza. Aí entra também o seguinte, quando nós se tornamos, vamos colocar dessa maneira, escravo do pecado, o diabo pode ser senhor em alguma ocasião, mas nenhuma parte da Bíblia fala que nós somos escravos de Satanás, mas sim escravo do pecado. Mas também, alguns textos lá da carta joanina falam, né, que existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás, os filhos do diabo, são essas expressões que aparecem. Mas dentro do contexto, quando Jesus falou, testelestais, está consumado, ele entrega o seu espírito ao Pai. Então, o sacrifício vicário, que é o sacrifício substituto, foi pago a Deus Pai, para a honra e glória do seu santíssimo nome, Jesus. Tá certo? Então, vamos para frente aqui, que a lição já está muito bem explicada na frente. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, é um texto muito bom. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, está aqui a fundamentação, o alicerce, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Poderia ser uma verdade qualquer, poderia ser uma verdade relativa, mas o versículo 36 fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade personificada é Jesus e é uma verdade absoluta, né? Não é uma verdade filosófica e nem tampouco uma verdade relativa, mas é uma verdade absoluta. É uma questão. Dentro da lei da não contradição, ser ou não ser a questão, que a gente vai pegar essa linguagem de Shakespeare, né, baseado na lei da não contradição aristotélica, né, que ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso. Ou você é justo, ou você é injusto. Ou você é crente, ou você é descrente. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É como o doutor Martinho Lutero falou, o homem é como uma mula, né? É como uma mula, um cavalo. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado por Satanás. Eu sei que todos os meus ouvintes são mais amontados por Deus, se a gente for pegar essa linguagem, ainda que seja sisuda, mas é uma verdade. É a verdade, né? Ou então, ou nós somos escravos do lós de Deus, ou nós somos escravos do lós do pecado, né? E Satanás está aí querendo ser o nosso Senhor. Tá certo? A introdução, que a gente vai pegar no contexto, o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João, um texto que você já conhece. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, né, que são os doutores da lei e verdade, e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador, né? Então, nós estamos aqui, compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo, somente Cristo pode nos libertar. É por isso que Paulo usa aquele texto lá de Gálatas, capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha só a palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, nesse contexto, Paulo coloca que a gente não está preso, né, ao Shabá, nós não estamos presos à lei do Cachirute, né, que são as leis dietéticas, né, isso pode, isso não pode. Nós não estamos presos à questão da circuncisão, ainda que precisar fazer uma cirurgia de fimose diante de uma necessidade médica, né, ou física ou biológica. Todavia, no sentido religioso, não. Nós somos libertos em Cristo e não precisamos estar nas amarras, né, do dogmatismo, do sentido de se engessar a uma coisa
sem contexto bíblico, tá certo? Então, o tópico primeiro coloca assim: Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus, a verdade em Jerusalém. Você pode ver que, diante dos 3 anos de ministério que Jesus teve, boa parte do ministério dele se deu na Galileia. Mas, bem no final da virada de todo o contexto, chegando já aos 3 anos de ministério público de Jesus, ele parte para Jerusalém. Devido aos conflitos que aconteceram lá na Galileia, naquela sinagoga que tinha, eu já falei em vídeos anteriores que naquela parte de Israel, né, tinha mais de 400 e pouca sinagogas, mais de 6.000 fariseus, né, que hoje é o rabinato, que depois da destruição de Jerusalém ainda permaneceram, tá? Então, Jesus, a verdade, em Jerusalém, né, Jerusalém, Jerusalém, a cidade fortificada, o lugar de paz, o lugar de habitação segura, e etc. Então, ele parte para Jerusalém. Toda vez que parte da Jerusalém, ele, saindo do Reino do Norte, lá da Galileia, que é aquele, vamos dizer, aquela terra anel em volta do Mar da Galileia, ele parte para Jerusalém. Quando ele parte para Jerusalém, sempre para Jerusalém é subir para Jerusalém, porque Jerusalém está edificada num alto monte, Monte Sião, Bezeta, Moriá e etc. Né? Então, subir para Jerusalém. Então, acima da altitude do mar, Jerusalém está em torno de 700 a 800 metros acima do nível do mar. Toda vez subir para Jerusalém, volta para Sião. Jesus foi a verdade. Da Galileia para Jerusalém, o tópico está aqui, né? O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Então, boa parte do ministério de Jesus aconteceu na parte do Reino do Norte, diante daquele povão, os samaritanos, né, que era aquela miscigenação de gente que a gente já estudou nos vídeos passados, né, nas aulas passadas, que com a mistura daquela época do ano 722 a.C., onde que a Síria pegou Israel e teve a mistura lá de judeus, de povos, de outras terras, e teve essa raça híbrida aí, que é o samaritano, que hoje em Israel tem em torno de 700 a 800, ainda que ele muitas vezes se reúne lá no Monte Gerizim, tá certo? Outra questão aqui muito importante: apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sobre a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sobre a orientação do Pai. Né? Você pode analisar o seguinte, né? Todo o ministério de Jesus teve por, vamos dizer, primazia, o ministério dele foi direcionado pelo Espírito Santo. É a mesma coisa, a igreja tem uma missão, e essa missão da igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, conforme Atos 10 e 38, né? E conforme Jesus falou em Lucas 4, né? A questão que tinha o Espírito Santo sobre ele, que deu poder para ministrar aos pobres, libertar os espíritos, né? Ou as pessoas possessas de espírito, as pessoas que fossem curadas, e etc., limpar os leprosos, e assim como está registrado em Mateus 4, 5 e assim diante, que foi o ministério de Jesus, que ele tem todas as credenciais de ser, e de fato é o Hamashia, que se completa, que se... o Antigo Testamento converge todo para Jesus, que é a plenitude da revelação. E ele tem todas as credenciais de ser, e de fato é o Hamashia de Israel. Tá certo? Tudo se cumpriu e se cumpre nele, segundo as Escrituras. Então, porque nele, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, né? Nem os irmãos de Jesus criam nele. Então, ele tinha com os irmãos, né? Por parte, vamos dizer, de mãe, né? Que ele tinha os irmãos, né? Que era Tiago, Judas, né? O próprio Tiago vai escrever uma carta, Judas também vai escrever uma carta depois, e a conversão dele, eles vão se converter depois que Jesus morre e ressuscita, que aparece a Tiago, seu meu irmão, aparece a Judas, né? E segundo Eusébio de Cesareia, como a gente já falou em vídeos anteriores, está no meu canal Teologia Aprenda Mais, só ir lá na minha playlist, tá? E você analisa lá que o Tiago, irmão de Jesus, era o líder, né? Era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Então, eles se converteram só depois da morte de Jesus e a ressurreição que aconteceu, e assim eles creram, tá? Mas naquele exato momento, nem mesmo os irmãos criam nele. Se a gente for pegar o evangelho de Marcos, a gente vai analisar que os irmãos achavam Jesus totalmente fora de si, né? Precisamente, quem sabe estava tendo uma doença mental, um surto aí de cabeça, psicótica, etc, tal, e pensava, pô, o cara está fora de si. Tentaram, muitas das vezes, tentar amarrar ele, pegar ele, mas toda vez ele saía e
voltava para a sua missão. Tá certo? Então, os irmãos, nesse exato momento, não criam em Jesus. Mas, então, teve aquela questão, assim, até daquele sarcasmo, né? Ah, cadê seus discípulos? Vai para Jerusalém, então, tal. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre é chegado, né? Então, assim, o tempo de Jesus sempre, ele esteve no tempo, no Kairos, no Cronos de Deus, né? Mas ele fala, o nosso tempo aqui é o Cronos, é o tempo semana, mês, ano e etc. Sempre o nosso tempo pode chegar a qualquer momento, quando está falando o partir, né? Chegar a nossa senha para partir para o céu, tá? Ou então, outro lugar que, quem sabe, não pode ser o céu. É assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Isso está registrado em João 7, 10 e 14. A festa dos tabernáculos, como você já tem ciência, conhecimento, é uma das festas anuais que acontece de ano em ano em Israel, tá? De ano em ano em Israel, né? Que é a festa da Páscoa, depois a festa do Pentecoste, né? Aí depois vem a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, que foi instituído lá na caminhada dos 40 anos no deserto, né? Que está registrado no livro de Levítico, né? Que fala das festas semanais, as festas menais, as festas semanais, as festas mensais, que são a festa de Lua Nova, e as festas anuais, né? E também o jubileu e outras festas aqui, está tudo registrado. Mas ele foi nessa festa dos tabernáculos. Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto, tá? Por causa das multidões. E ele tentou evitar, né? Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo a ensinar, né? Essa que é a missão dele, né? Ensinar, pregar, resgatar aquele que se havia perdido. Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto, sepultado para cumprir a justiça divina. Então, se a gente for analisar dentro do contexto bíblico, teológico, Jesus veio para uma missão, morrer em uma cruz como sacrifício vicário pela humanidade. Tá certo? Então, a salvação nossa é crer no sacrifício vicário de Jesus. Ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. É a esperança de toda a humanidade. Não existe outra esperança. Não existe outro Cristo. Não existe outro Ramachia. Não existe outro, né? A não ser Jesus que pode salvar mais um pecador. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote, aos escribas, condená-lo-ão à morte, tá? Então, já sabia dessa palavra aqui. Então, é muito importante a gente estar analisando, passa para a sua sala, né? A verdade na festa dos tabernáculos, sobre tópico. Nos versículos 10 a 32, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar no templo, né? Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. É aquele contexto, né, que quando ele fez aquela interrogação para os discípulos, né, e o que o povo fala de mim? Uns falam que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, o profeta solitário, o profeta relutante, né? Outros falam que tu és o profeta Elias que confronta com o povo, outros falam que tu és João Batista ressuscitado, né? E vós, o que falais, né? Aí Pedro falou, não, tu és o Cristo, filho do Deus bendito. Ele usou aquela expressão, tu és Petros, tu és pedrinha, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, né? E as portas do Hades não se prevalecerão contra ela. Então, a igreja está edificada na declaração de Jesus, como a gente já falou em vídeos passados, como provocação. E por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então ele estava muito consciente na missão dele, como Deus homem, homem Deus, né? Como a missão de morrer em nosso lugar e de quem o enviou, né? Que foi o Pai, como ele diz em João capítulo 20, né? Então o Pai que enviou ele. Também na carta aos Hebreus também ele coloca que ele foi enviado como apóstolo do Pai, como apóstolo e sacerdote, né? Então ele coloca todo esse contexto aqui. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Essa aqui é a questão, né? Muitos recebem Jesus só como Salvador, como curador e como profeta e etc., mas como Senhor, né? Como a esperança messiânica da sua alma, da sua salvação, seu sacrifício de se render aos pés do senhorio de Cristo. Poucas pessoas fazem isso, né? São poucas pessoas. E eu analisando a questão do contexto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E o evangelho joanino, apesar dos
tantos milagres que aconteceram, né? E muitos ainda poderia fazer, mas não foi feito por causa da incredulidade do povo. Mas mesmo assim, com tanto milagre, a cura daquele cego que vai aparecer aqui também, mesmo assim, não causou nenhum grau de arrependimento nos fariseus e nem tampouco no povo, né? Porque o povo vai levar crucifixos, né? Solte Barrabás. Então, quer dizer, ainda que os milagres possam até chamar, mas quem vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É a mesma coisa quando Paulo pregou lá na cidade de Filipos. Tinha aquela mulher com espírito de adivinho. Paulo ouviu aquela mulher, e os homens são homens da verdade, que prega a palavra da verdade, etc. E fez isso por muitos dias. Paulo chegou nela e expulsou o espírito de adivinho. Mas mesmo assim, no contexto, diz que aquela mulher se converteu a Cristo. Aconteceu um milagre, né? Do espírito maligno ser expulso. Mas não diz no contexto que aquela mulher se converteu a Cristo. Os milagres são muito importantes, chama atenção. Muitos pregadores querem esses milagres, o movimento espiritual, até como marketing, né? Nos vídeos e etc., mais como ibope, mais como a questão de dinheiro, ganhar dinheiro. Mas tem que ter cuidado, tem uma reflexão, porque muitas das vezes o paraíso encantado pode ser somente aqui e não chegar no paraíso de lá. Não estou fazendo nenhum julgamento, estou fazendo só a questão de um contexto bíblico, né, que pode ser dessa maneira, como muitos já se apresentaram e muitos tiveram muitas derrotas. Tá certo? Então, é nesse contexto aqui, eles receberam Jesus como grande profeta, fez muitos milagres, né? Mas para recebê-lo como Ramachias, nem todos receberam ele, né? Ainda que muitos acreditavam, como os fariseus, até pensaram, né, como Nicodemos, José de Arimateia e outros, né, mas com medo das autoridades judaicas, com medo do sinédrio, eles realmente não se pronunciaram publicamente a sua fé em Cristo, né, como Filho de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Cara, muito forte. É aquele que a gente estudou: eu sou o pão da vida, né? Antes de Abraão existir, eu sou, né? Conforme está lá no capítulo 8 de João 58 e tal, né? Antes que Abraão disse, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, né? Então, eu sou a videira verdadeira, mas eu sou a verdade, o egoimi, né? Eu sou o que sou, que se apresentou lá, Moshe Rabban, lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3, mas ele coloca, eu sou a verdade. Não é uma verdade relativa, não é uma verdade superficial, não é uma mera verdade filosófica, ainda que a filosofia é a busca da verdade, a procura da verdade, isso que a filosofia faz. Mas a verdade está aqui, em Jesus. Se você busca a verdade está em Cristo. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. A verdade está aqui, que é Cristo. Ele liberta, ele se apresentou. Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para se chegar ao céu a não ser por Cristo. Não existe outra verdade para chegar ao céu a não ser por Cristo. Então, ele é a própria vida para o ser humano. Vivendo na verdade. Olha lá. O versículo 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmite. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então, de todos os profetas, de toda a verdade, vamos dizer, da revelação que Deus se revelou lá no Jardim do Éden, foi se revelando aos poucos, né? Como a revelação progressiva que a gente coloca em teologia dessa maneira, né? A revelação progressiva até chegar na plenitude da revelação, que é Cristo, né? Que todo o Antigo Testamento converge e destina para Cristo, né? A verdade absoluta, aquilo que se cumpriria a verdade é o que os profetas do Antigo Testamento testificaram e realmente pronunciaram, né, seus vaticínios para Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, é a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na fé dos tabernáculos e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Então, a gente fala, né, não tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Claro que o Espírito Santo aqui está, né, no adorno na igreja, no preparo da igreja, dando poder para a igreja no nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui no preparo dessa noiva para encontrar com o noivo. Claro que o noivo hoje está na destra do Pai, como aquela visão gloriosa que Estevão viu, né, que
Naquele exato momento que estava sendo apedrejado, Estevão olha para o céu e vê o Filho do Homem de pé na direita de Deus. Então, ele está na direita de Deus, né? Direita de Deus Pai, mas o Espírito Santo está conduzindo. E a presença dele, porque ele é onipresente, ele também está entre o nosso meio, ok? Todavia, porém, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Muito bom. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Você viu aquele texto, né? Se a nossa justiça não exceder, não estiver acima dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus, né? Eu possuirei. A verdade no episódio da mulher adúltera, né? A questão da mulher adúltera, né? Que coloca alguns textos aí que não existem nos melhores manuscritos, né? Que são os manuscritos sinaíticos, né? O manuscrito vaticano, né? E o alexandrino, os três principais manuscritos. E alguns dos melhores manuscritos são manuscritos que têm uma escrita mais antiga, né? Que tem uma coesão muito boa, né? De grego, de hebraico, etc. Né? Então aqui não existe nos melhores manuscritos, mas a gente tem que analisar. Mas você nunca prega na sua igreja dizendo que esse texto foi tirado lá do budismo, lá das ciências orientais, e etc. O que está na Bíblia respeita, dentro do contexto das variantes, tá? Ainda que não tem nos melhores manuscritos, ou no Sinaítico, ou no Vaticano, ou então no Alexandrino, mas existe diante da gama de 5.800 e poucos manuscritos grego. Existe esse texto e muitos manuscritos que são antigos, né? Diante de 2 ou 3 manuscritos aí que são os códices, né? Códice Vaticano, Códice Sinaítico e Códice Alexandrino, né? Mas nós temos uma soma maior, porque nós temos manuscritos minoritários, né? Não existe esse texto, algumas variantes aí, mas nos escritos majoritários, minoritários, né? Que são esses poucos manuscritos que tem, né? O Sinaítico, o Vaticano, né? O Alexandrino, são os minoritários que não tem nos melhores manuscritos, são esses. Mas nos manuscritos majoritários, que são muitos manuscritos, tem esse texto dessa passagem, tá? Mas procura trabalhar o essencial. Que você vai pregar, ensinar, você não vai estudar manuscritologia. Se for horário de manuscritologia, vai trabalhar, analisar, mas analisa com pessoas conservadoras que têm um respeito diante da Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus, tá certo? Tá aqui, ó, a questão aqui da mulher que foi pega, né, no ato de adultério e tudo mais. A sociedade é tão machista, né, que trouxe só a mulher. E cadê o cara? Né? Então, se tinha mulher que foi pega, então tinha um homem. Se a mulher foi trazida nessa questão, o homem também tinha que ter, ou então o homem tinha que ser trazido também para ser apedrejado. Mas pela sociedade machista, trouxe só a mulher. E nesse contexto, aquela questão, né, daquele preconceito com relação à mulher e tudo mais, mas Jesus está aqui. Enquanto eles ensinavam a multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Foi apanhada, né? A questão do apedrejamento, segundo a lei, aconteceria se fosse pego no ato de adultério. E se foi pego no ato de adultério, tinha que ter trazido ambos os dois, né, que tinha cometido junção carnal, ok? Segundo a lei, porque era mulher casada, homem casado, etc, sei lá, uma fornicação, mas de qualquer maneira foi pego no ato de adultério, então tinha outra pessoa. Mas aqui existe esse preconceito que foi trazer até Jesus. A única vez que Jesus estava escrevendo foi nesse exato momento, escrevendo no chão. E nós nem sabemos o que ele escreveu, tá? E também não vem nem o campo do achismo, da especulação, porque não existe nem nos melhores manuscritos antigos, nem tampouco na tradição dos pais da igreja, até hoje, aonde que eu sei. Ele escreveu. Quem ele estava escrevendo, quem sabe, né, vamos dizer, diante dos meus botões, diante da minha indouta ignorância, né, que ele estava escrevendo lá o segundo mandamento, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles não tiveram muito. Então foi aqui, ó. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram, mestre, Rabi, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, né? Então, cadê o cara? Na lei de Moisés nos mandou que estais seja apedrejado. Tu, pois, o que diz? É o que é a resposta de Jesus aqui. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. E por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando
acusando de contrariar a lei, né? Então, ele vai usar aqui, ele vai trabalhar um contexto muito importante. Ele estava escrevendo aqui no chão, a gente não sabe o que ele estava escrevendo. Está aqui, ó, ele escrevendo, tá? A única vez que ele escreveu. E não tem nenhum manuscrito que Jesus escreveu, nenhuma carta, como Paulo escreveu as 13 cartas, Mateus escreveu, Marcos, Evangelho Sinótico, que Jesus escreveu aqui no chão. E nós nem sabemos, né? Eu não tenho os atributos da divindade. Mas o nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Cara, foi um tiro muito bom e bem importante, né, para derrubar, desconstruir o ego pecaminoso, né, de cada um daqueles que estava ali para realmente que Jesus cometesse, né, ou então fizesse esse julgamento final para aquela mulher ser apedrejada, porque muitos ali eram adúlteros, era pior do que aquela mulher, e outros pecados amontoados, né, muitos são doutores dos saberes, nas pregações, nos ensinos, no julgamento, né, então, quer dizer, a gente não pode julgar, espera aí, no capítulo 7, versículo 32, fala, ó, julgueis não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, está lá no texto, João 7, João capítulo 7, versículo 34, né? João 7, versículo 34. Julguei não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Eu vou ver aqui no texto aqui da minha Bíblia, aqui rapidão, para ver que esse texto aqui, né? Para dizer, você falar, você está julgando. Não, estou julgando, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, segundo a Bíblia Sagrada, né? Então, fica essa questão do julgamento aqui, o capítulo 7, versículo, parece que 34, esse mesmo. Depois, ocultamente, não, esse aqui não, poxa, o texto pulou lá para frente. Espera aqui, o capítulo 7, o versículo de número 34, espera aí. Vamos lá. No último dia grande da festa, quem crê em mim, como diz a Escritura, nossa, pulou aqui um pouquinho, aqui, como diz a Escritura. Fez um pouco, disseram um pouco aos judeus, cadê? O texto parece que foi embora, conhecereis a verdade aqui no versículo de número 32. Ah, tá. Então, versículo, desculpa aqui, só a correção aqui. A questão, João capítulo 7, versículo 24. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça, tá? Porque muitas pessoas falam, não julgueis, pegando um texto isolado lá de Mateus capítulo 7, o versículo 1, esquecendo de todo o capítulo para que possa ter, né, a questão do julgamento relacionado aqui numa aparência, né, segundo realmente quem sabe a aparência no sentido de você julgar por causa do vestimento, se joga bola, que tem barba, essa questão de fazer um julgamento, né? Mas faça um julgamento segundo a reta justiça, né? Segundo a questão dos conceitos morais e reto, né? Mas o que Jesus falou, conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz, fala de caráter, né? Então tá aqui. Então, no nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, foi saindo como, né? Foi do velho lá até o mais novo. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas, né? Então, ele chamou a consciência de cada um, a consciência que aprova e desaprova o nosso pecado, como fala em Paulo ali em Romanos capítulo 4, né? A questão da lei moral, como dizia Kant, né? A lei moral dentro de nós, né? Então, é a nossa consciência, esse juízo de Deus aqui. Então, ela permaneceu. Assim, quando somos incapacitados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Então, a questão de todos saíram do mais velho até o mais novo, né? Então, ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra, porque todos tinham uma consciência de pecado. Tá certo? Jesus é a verdade revelada. Ok? Vamos lá. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que eles representam. Mas, mesmo assim, né, os caras não chegavam ao conhecimento para pensar, poxa, ele é o Hamashia. Apesar que a gente vê no texto joanino, no Evangelho joanino, que eles debateram até as últimas horas da noite, pensando, analisando, será que, de onde que vem o Messias? O Messias vem da Galileia, o Messias vem lá de Nazaré, que é uma cidade insignificante, etc. Tal. De onde que vem o Hamashia, de onde que vieram os profetas, etc. Mas a gente vê que tem um profeta galileu, que era Jonas, né? Que era uma parte lá da Galileia, né? Então temos um profeta de lá.
Então, nesse caso aqui, Jesus aparece, até que os escribas e fariseus discutiram, de onde que é o Jesus, o Messias viria, e etc. Então, eles discutiram muito até que o texto termina, cada um foi para a sua própria casa. Então, no Evangelho Joanino também. Esqueci o capítulo, mas você procura. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir, né, a verdade de Jesus. Né? Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Disse Cristo no capítulo 14. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada, também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar a Deus. Né? O único Senhor é a verdade única de que todo mundo precisa. Né? A verdade que o mundo precisa conhecer é Jesus. Vamos lá. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas, né? Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo, ainda que busque a verdade nos esoterismo, né? Então, a filosofia é a busca da verdade, né? Eu até coloquei uma apostila minha, né, que a filosofia faz a pergunta, mas quem tem a resposta é a teologia, é a Bíblia Sagrada, ok? Existem as muitas verdades, a ciência é muito importante para nós, a filosofia, as demais lógicas, etc., tal. Mas se tratando de verdade para o homem e para o céu, é somente Jesus que é a verdade absoluta. A realidade que o mundo carece do entendimento da verdade única que se manifesta como realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Tá? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Cristo, né? Está esse perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus é tudo e é todos, né? Que realmente ele é o cabeça da igreja, ele é o Criador, ele é o Senhor, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Que todo Israel, né, vai chorar, vai se prantear, como está na profecia lá de Zacarias, né? Realmente, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, que é o anúncio escatológico lá no final da grande tribulação. Outra questão também é o seguinte, isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador, tá certo? Jesus é a verdade que liberta o pecador, a verdade que liberta. Então, vamos lá. A passagem de João 8, 31 e 38 está intimamente relacionada com a mulher do adultério, né? Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Claro, a salvação sempre estará permanente quando nós estivermos nele. A gente não pode sair da videira, né? Jesus dizia, pois aos judeus que cria nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Então, temos que permanecer na palavra de Deus até o final, né? A perseverança na fé, como diz o texto, né? Então, a nossa salvação está em perseverarmos em Cristo até o final da nossa vida, até o arrebatamento, quando se manifestar. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade, por meio dela será libertado da servidão do pecado. Então, é a questão da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. O que é a verdade? Foi essa pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é a verdade? Estava lá a verdade encarnada na frente dele, que é Jesus, né? E Pilatos realmente não se rendeu aos pés da verdade que é Cristo. No Evangelho de João fica evidente que a verdade refere-se não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatida na obra de filosofias. Não. A verdade mencionada em João é aquele que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada, revelada na figura de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra questão, essa verdade proporciona a libertação, né? Restaurando em uma nova vida para aqueles que se aproximam dele em Jesus, alcançando a verdadeira liberdade. Outra questão, verdadeiramente livres, né? Esse é o fundamento. A Escritura Sagrada revela a verdadeira natureza do ser humano diante de Deus. O homem é pecador por natureza. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram e se tornaram escravos do pecado. Está aqui a representação que Paulo pega do primeiro homem, que é Adão, né? O nosso cabeça federal, ao qual eu havia falado antes, né? Então, nesse contexto, dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa, está escrava pelo pecado, sobre o poder do inimigo, né? Então, assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela gloriosamente nosso caráter, né?
Então, assim, que se alguém está em Cristo, nova criação, que aparece criatura, nova criação as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, nos ajude. Outra questão, a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele enquanto ainda vivemos neste mundo. Vamos lá. A conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade, né? Não existe outro meio para que o homem possa ser salvo a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito importante, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Cristo, a verdade que nos liberta. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Tem que ter um novo nascimento, assim como Ele falou para Nicodemos. Isso tem que acontecer em toda a humanidade que quer ir para o céu, que quer viver eternamente com Deus, tem que passar pela porta que é Cristo, né? Tem que passar por essa verdade absoluta que nos liberta do pecado. Então a gente pode vir como está, mas a gente não vai permanecer como está, porque ele vai nos libertar do pecado, de Satanás, do mundo e de tudo aquilo que é. Ainda que lá fala que os ímpios, as pessoas que não são filhos de Deus, mas são filhos de Satanás, a gente tem que entender essa questão de filho, né? Os anjos são filhos de Deus por criação, Israel também é chamado filho de Deus, Jesus é filho de Deus por geração eterna, toda a humanidade é filho de Deus por criação, mas se você quiser ser filho de Jesus, tem que ser filho por adoção, adotado por Jesus diante do Pai. Tá certo? Então, somente Jesus pode nos levar ao Pai, somente Jesus pode nos salvar, somente Jesus que pode trazer essa experiência transformadora. O que é a salvação? É a experiência transformadora do encontro do homem com Jesus. Isso que é a salvação. Então, na próxima lição, de número 6, né? O bom pastor e as suas ovelhas, né? É o que a gente vai estudar. Obrigado. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Entra aí no momento EBD, Mais Viver e Mais Saber, né? Que tem aí o primeiro trimestre, que tem as 13 lições apologéticas, né? Todas gravadas. Se você quiser entrar e curtir, entra. Realmente aproveite, estude, pesquise, se aprofunde mais ainda o seu conhecimento. E também no segundo trimestre também tem também dentro da nossa playlist, né? Voltadas também nesse segundo trimestre, essa quinta lição que a gente está ministrando, a gente vai colocar, e os demais vídeos que tem, que você quer estudar teologia sistemática, história do cristianismo, a história patrística, curiosidade bíblica 1, 2 e 3, quem foi a mulher de Caim, quem foi a mulher de Abel. A gente pega tanto o contexto bíblico, como também a gente trabalha fundos, né, ou então panos de fundo extras bíblicos para pensar e analisar no campo da própria história, da tradição judaica e etc. Tá certo? Então tem filosofia, tem outros conteúdos de disciplina que você pode estar aprofundando no meu canal Teologia Aprenda Mais. Então deixa o seu like, curte o nosso canal, se inscreva, envie os nossos vídeos para outras pessoas para que possa ser divulgado e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Obrigado pela oportunidade, até a próxima. Que Deus em Cristo nos abençoe 1000 vezes mais.